Meus caros, vivam quando toda a gente pensava que o candidato que perdeu as eleições no PS, o Carneiro, recordam-se que o Carneiro veio substituir o Cabrita, houve, portanto, uma evolução civilizacional, que segundo diz o PS, adoram dizer que há uma civilização ou há um retrocesso civilizacional. Neste caso, retrocesso não podia ser porque pior do que Cabrita não há, mas foi, portanto, uma evolução civilizacional de Cabrita para Carneiro. E também houve ali um outro nome de um animal na Madeira, mas esse perdeu as eleições, que era o Cordeiro. Bom, vamos ao que interessa. A notícia de hoje é que o advogado do Sindicato da Polícia vai apresentar queixa contra este Carneiro e contra alguns comentecos das televisões que acham que podem dizer tudo o que quiserem, que não há problema nenhum, ninguém os leva presos, ninguém lhes levanta nenhum processo. O meu vídeo de hoje foi justamente sobre isso. É o mal que muita gente faz, é não os meter logo em tribunal de cada vez que abrem aquelas bocarras para denegrir um partido ou uma pessoa, e neste caso eles denegriram uma pessoa, basicamente denegriram o presidente do sindicato. Mas vamos ver isso agora já a seguir, em que se diz que o Sindicato da Polícia vai apresentar queixa contra MAI, Ministério da Administração Interna, ou Ministro da Administração Interna, como quiserem, e comentecos. O presidente do sindicato e o Sinapol têm sido apedrejados em praça pública, já vamos ver qual foi esse apedrejamento, afirma Alexandre Zagalo, que é o advogado do sindicato, acrescentando que o Ministro da Administração Interna atirou a primeira pedra. Aqui embaixo explica que o Sindicato Nacional da Polícia, Sinapol, vai apresentar a tal queixa-crime contra o Ministro da Administração Interna. O Primeiro-Ministro, António Costa, vai sentar o sim senhor no mocho, e alguns comentecos, anunciou esta quinta-feira o advogado Alexandre Zagalo, sem clarificar os comentecos em causa. Esse advogado considera que as declarações do ministro José Luís Carneiro colocam em causa o direito de liberdade de expressão. E, por outro lado, há uma violação da independência da autonomia sindical. Alexandre Zagalo refere-se à participação do Ministro da Administração Interna à Inspeção-Geral da Administração Interna, a IGAI, sobre as declarações do Presidente da Sinapol. Ora, essas declarações são as seguintes, que vamos ver já de seguida. Não podemos tolerar, como uma sociedade democrática e um Estado de Direito, é que haja atos ou incitamento de atos que coloquem em causa o Estado de Direito, a qualidade da vida democrática e os nossos deveres constitucionais. Portanto, o ministro Carneiro diz que houve um incitamento por parte lá do presidente do Sinapol. Determinei à Inspeção-Geral da Administração Interna a instauração urgente de inquéritos relativos ao policiamento dos jogos Famalicão Sporting e Leixões Nacional da Madeira. Meus caros, quando alguém se mete com o futebol, alguém se mete com o mundo inteiro. Parece que a única coisa que move os portugueses é a bola. Enquanto a coisa não chegou à bola, ninguém queria saber dos protestos da polícia, mas a partir do momento em que houve um jogo da bola que não foi realizado porque os polícias não estavam em número suficiente, caiu Carme a Trindade e Portugal parou. Eu penso que a seguir ao 25 de Abril foi o dia mais importante de Portugal inteiro, foi quando não houve jogos da bola. Bem como as suas consequências. De igual forma, participamos à Inspeção-Geral da Administração Interna as declarações do Presidente do Sinapol que ameaçaram colocar em causa a atividade da PSP durante os próximos atos eleitorais. Mais um pânico, como se fosse possível, como se alguém imaginasse que isto iria ser verdade. É claro que o presidente do sindicato lembrou que a polícia parece que não tem força nenhuma, mas tem alguma. Não, com as armas não tem, já sabemos que não pode sequer utilizar as armas, mas, olha, transporta as urnas dos votos, bem entendido, e portanto parece-me que neste momento, foi o que se lembrou o presidente do sindicato da coisa mais importante que a polícia faz. Bom, pode ter sido realmente um lapso, pode ter sido realmente um momento menos bom, ameaçar com as urnas, com o transporte das urnas, mas, meus caros, se é para isso que nós queremos a polícia, também acho que não é grande argumento. Serão agora participados ao Ministério Público
todos os novos indícios que possam estabelecer uma relação entre o incitamento à insubordinação, à sua prática e eventual ligação a movimentos extremistas. Ai, os movimentos extremistas aqui do Carneiro, Carneiro, mas que movimentos extremistas serão esses? Pergunta-se. Bom, voltando agora ao advogado do presidente da Sinapol, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte. Então ele diz que para o advogado as declarações são caluniosas e agravam-se ao associarem o presidente do sindicato a movimentos extremistas. Meus caros, o presidente do sindicato não pode estar ligado a nenhum movimento extremista, seja lá isso o que for. Falta saber o que é um movimento extremista, por exemplo, então ele não pode ser simpatizante do Bloco de Esquerda, não é? Que é um movimento extremistíssimo, ultra extremista de esquerda, não é? Ou o LIVRE, que assim ainda é mais à esquerda do que o Bloco da canhota. Ou há aqueles dois partidos da extrema-direita que concorrem nestas eleições. Um era o antigo PNR, parece que chama ERG, uma coisa qualquer, e o outro é um DNA ou um ADN, uma coisa qualquer. Esses é que são os partidos da extrema-direita em Portugal. Portanto, tanto como o Bloco da canhota tem ainda um partido à esquerda, por muito que ninguém acredite, que é o LIVRE, também o Chega tem dois partidos à direita, que é o ERG e o ADN, ou DNA. Então, quando se fala da extrema-direita, com certeza não se está a falar do Chega, está-se a falar de um desses dois partidos, vá-se lá saber qual é o mais extremista e mais direitista. Bom, as declarações polémicas são estas. O Ministro da Administração Interna determinou a abertura de um inquérito sobre as declarações de Armando Ferreira relativas à atividade da PSP no contexto dos próximos atos eleitorais. Bom, é isto que vamos comentar a seguir.